Feliz sábado. Feliz sábado. Bom, deixa eu só arrumar aqui. Bom, eu sei que vocês não me conhecem, é a primeira vez que eu estou aqui também, se não me engano. E para quem não me conhece, né, todos vocês, meu nome é Thalita, eu sou da Igreja da Água Verde e eu sou terapeuta ocupacional, né, eu atuo na área da saúde, atuo na área de neuropediatria e no desenvolvimento infantil. E por que eu estou falando isso? Eu estou atualmente me preparando para servir como missionária na Tailândia, que faz parte da Janela 1040, através do projeto Central Thai. E antes da mensagem dessa manhã, antes do sermão, eu gostaria de apresentar a vocês um pouco desse projeto da AFM Brasil, Adventist Frontier Missions. Ali na tela, não sei quantos de vocês aqui já ouviram falar da AFM Brasil. Eu já ouviu falar? Que legal, mas alguém já conhece ou ouviu falar? Que legal, tem algumas pessoas aqui que já ouviram falar, né? Já conhecem. Bom, antes de eu falar um pouquinho, eu gostaria de passar um vídeo para quem não conhece entender como que funciona um pouquinho do projeto da AFM Brasil, tá bom? Vamos ver se vai. Eu acho que não... falta ligar. Vai. E você? Sim, você mesmo, que é cristão, que acredita que Deus capacita pessoas comuns para fazer o seu trabalho aqui na Terra. Já se imaginou servindo como missionário em um lugar distante, onde pessoas jamais ouviram falar de Jesus? Na Adventist Frontier Missions, viver essa experiência de alcançar pessoas não alcançadas pelo Evangelho é possível. Somos uma agência que prepara e envia missionários a lugares desafiadores ao redor do mundo. Através de um programa de formação, a Adventist Frontier Missions capacita missionários para projetos de curto, médio e longo prazo. Com duração média de 472 horas para missionários de curto prazo e de 1.050 horas para missionários de carreira. O treinamento prepara voluntários e os envia para atuar em lugares onde a pregação do Evangelho é limitada. Baseado na avaliação de cada perfil, a Adventist Frontier Missions definirá o projeto para que o missionário se sinta mais útil no campo em que será enviado. É importante lembrar que nesses locais, a Adventist Frontier Missions tem líderes preparados para auxiliá-los com a língua, cultura e costumes locais. Se durante a apresentação desse vídeo você sentiu vontade de participar de uma missão, faça sua inscrição em nosso site. Entraremos em contato para tirar as suas dúvidas e explicar nosso processo de seleção. Faça parte da Adventist Frontier Missions. Vamos juntos alcançar os não alcançados nesta geração. Bom, então só um vídeo explicando, né, um pouquinho do funcionamento da AFM. Então, ela é uma agência missionária que prepara e envia missionários para atuarem diretamente na Janela 1040, nessa região que a gente sabe que é uma região muito difícil, né, do Evangelho ser alcançado e ser pregado, devido a várias barreiras que tem ali na Janela 1040. Então, as missões acontecem a partir de um ano, né, missionários que se dispõem a ir atuar ali nessa região a partir de um ano ou mais para alcançar os não alcançados da Janela 1040. E aí há todo um treinamento da FM, né, para que a gente possa ir para os projetos além mar. E há todo um suporte, né, do missionário também no campo, todo um preparo desde aqui até lá, para que o missionário realmente seja útil aonde ele for, para trabalhar para Cristo. Aqui é um pouquinho do pessoal da FM, né, os últimos que foram, né, na missão, foram enviados. E agora falando um pouquinho da Janela 1040. Eu não sei aqui... Opa, disfarce, passei aqui, não passei aqui a foto, um pouquinho, pessoal. Não sei quantos sabem exatamente mais informações da Janela 1040, mas a Janela 1040 ela vai do oeste da África, ela passa por parte da Europa, do Oriente Médio e abrange toda a Ásia ali. E, como eu falei, é uma região com muitos desafios para a pregação do Evangelho, sejam eles políticos, né, como o comunismo em alguns países, sejam religiosos, havendo perseguição religiosa, principalmente em países como que tem religião muçulmana, ou também pelo secularismo, né? Onde tem pessoas que simplesmente, naqueles países, não querem saber de Deus, então falar de Deus também é muito difícil. E na Janela 1040 é onde existe a maior quantidade de pessoas no mundo habitando ali. E 97% das pessoas ali ainda não foram alcançados pelo cristianismo.
Então, as religiões que predominam ali são religiões não cristãs. São religiões como muçulmanos, budistas, hinduístas, animistas. E a presença cristã é mínima, em torno de 1% em toda essa região. Então, é muito, muito pouco, né, irmãos? E ali, mais de 3 bilhões de pessoas nunca sequer ouviram falar de Jesus. Aqui a gente vive num país cristão, um país em que todo mundo sabe quem foi Jesus, que ele veio aqui fazer aqui por nós, né? E a gente está falando de regiões que as pessoas nem sequer sabem quem foi Jesus. Não sabem, nunca ouviram falar muitas vezes. E quando a gente pensa no mundo que a gente está hoje, a gente pensa, meu Deus, que existe toda essa quantidade de pessoas que ainda não ouviram falar sobre Jesus. Então, por isso, a gente entende a necessidade de pregação do Evangelho nesses lugares. Aqui um gráfico só para ficar um pouco mais visual. Em vermelho, tem 31,2% de cristãos no mundo, né? Que se fossem concentrados numa única região, digamos assim, teria essa quantidade. Seguido ali de muçulmanos, pessoas sem religião, hinduístas, budistas e outras religiões, como o animismo que eu comentei ali. Então, se a gente parar para pensar, todo esse gráfico, a maioria realmente não conhece Jesus e é feito de religiões não cristãs. Vocês já sabiam dessa informação? Vocês sabiam disso? Não, algumas pessoas realmente não sabem. E é por isso que eu também estou aqui, né? Para falar sobre a missão e para falar da importância de pregar o Evangelho aqui, mas também nos outros lugares distantes da terra. De 1.000 missionários que são enviados para as missões além-mar, apenas 14 são enviados para a janela 1040. E a cada $100 enviados para as missões estrangeiras, apenas $1 é enviado para trabalhar com os povos não alcançados. Então, mais uma vez, a gente sabe aqui a importância, né, da pregação do Evangelho ali. Então, o missionário responde ao chamado: eis-me aqui, envia-me a mim, Isaías 5:8. E aí eu queria deixar um texto para vocês de testemunhos para a igreja, que diz que um trabalho mais decidido do que o que tem sido feito até agora deve ser efetuado antes do segundo aparecimento de nosso Senhor Cristo Jesus. O povo de Deus não deverá interromper seu trabalho antes que esse alcance o mundo inteiro. Amém? Nós precisamos continuar esse trabalho de pregação do Evangelho para alcançar o mundo inteiro. E quais são os projetos, como funcionam os projetos da FM? Bom, existem projetos abertos e projetos fechados. Esses projetos fechados são projetos que não podem falar o nome do país e o missionário não pode nem falar quem ele é, porque é perigoso, né, de ser preso, ser morto, e por essas questões de perseguição. Em outras, né, regiões, eles são abertos e podem ser divulgados. Os projetos ali, eles funcionam basicamente na área de assistência social, na área da saúde, educação e no plantio de igrejas. Então, um dos objetivos da FM é plantar igrejas em regiões ali entre os nativos, né? Para que à medida que as pessoas elas vão conhecendo o Evangelho, vão se entregando ao Evangelho, elas possam continuar esse trabalho no próprio país e na própria cidade, em busca de alcançar os não alcançados. E o projeto Central Thai, que fica na Tailândia, que é para onde eu vou, se Deus quiser, e mais de 92% da população ali segue a fé budista e tem apenas 1% de cristãos no país todo. Então imagine adventistas. Adventistas ali é presença muito pequena. Acho que, se eu não me engano, tem só uma igreja no país todo. E esse projeto Central Thai, perdão, gente, que eu esqueci de passar de novo. Esse projeto Central Thai, ele fica numa província que se chama Khon, e ali não há presença adventista. E é por isso que o projeto está localizado ali. Tá? E ele tem fortes, né, na Tailândia tem fortes influências culturais e tudo mais. Então, é muito importante a pregação ali nesse lugar. E ali funciona através de 3 portas de entrada. Vocês não vão conseguir ver ali, ficou pequeno. Mas esses trabalhos de porta de entrada, eles funcionam para que as pessoas conheçam Jesus, né? O primeiro delas é através de uma escola de música para crianças, onde elas aprendem alguns instrumentos musicais, como violino, violoncelo, piano, coral infantil. E essas crianças vão sendo direcionadas para outras atividades, como um formato de clube de desbravadores, né? Atividades espirituais. E o segundo projeto ali são projetos na área da saúde, que é onde eu pretendo atuar, né, já que eu sou da área da saúde. E ali tem muitas necessidades de saúde pública na Tailândia, desde
saúde da infância, do adolescente, do adulto e também questões de saúde ocupacional, poluição do ar, tem muitas mesmo. E a terceira área é através das mídias do país, né, onde tem a divulgação dos projetos da Escola de Música e da área da saúde, e aí também os missionários podem criar materiais evangelísticos para o contexto tailandês. E eu também espero contribuir com isso, né, nessa área, como todo missionário pode contribuir. Bom, eu aceitei o chamado de ir para servir por um ano ali para a Tailândia, para fazer essa missão de alcançar os não alcançados. E você pode participar comigo desse projeto através das suas orações, né? Orando para que Deus alcance os corações das pessoas, desde já das pessoas que estão lá, por mim e por outros missionários. E também para todos, né? Os missionários que atuam na Janela 10. E caso você também tenha interesse de ser um missionário na Janela 1040, você pode falar comigo depois, eu posso te explicar mais como funciona para ir até lá. O campo missionário precisa de pessoas que também estão dispostas a ir até o outro lado do mundo para fazer esse trabalho. E caso você não possa ir, mas caso você queira se envolver nessa missão também de alcançar os não alcançados na Tailândia, você pode doar para esse projeto. Você pode contribuir com algum recurso financeiro e dessa forma você também está sendo um missionário. Porque missionário não é só aquele que vai, mas também aquele que envia, tá bom? Os diáconos vão estar entregando um papelzinho, caso você tenha interesse em saber mais desse projeto ou em contribuir de alguma forma com esse projeto. Você pode escrever o seu nome e o seu telefone nesse papel, que eu vou estar entrando em contato com você durante essa semana, tá bom? Então, caso você tenha interesse, você pode pegar esse papel, ok? E agora a gente vai para a missão, para o sermão dessa manhã, que nós vamos falar de missão. Missão e qual é o nosso propósito, qual é o nosso chamado como povo de Deus no nosso tempo que a gente vive hoje. Qual é o nosso chamado hoje? Daí a gente vai refletir um pouquinho, especificamente sobre duas pessoas, mas a gente vai refletir um pouco sobre algumas pessoas que tiveram um chamado para o seu tempo, né, lá no povo de Israel. Uma delas foi Esther, que foi chamada para salvar uma nação, a nação de Israel. E a nação dela poderia ter sido morta, ter sido destruída, se Deus não a tivesse chamado para salvar ela exatamente naquele tempo, né? Como rainha da Pérsia. Neemias foi um outro exemplo, que foi chamado para reedificar o templo de Jerusalém. E ali ele fez um grande trabalho, né, para a reconstrução do templo. Paulo foi um grande missionário, como todo mundo conhece, e ele foi o primeiro a sair para fora do seu país e pregar e falar de Jesus para os gentios, né? Então ele foi o primeiro missionário estrangeiro, digamos assim. E outros profetas também foram chamados por Deus para dar uma mensagem muito importante de arrependimento, de entrega, né, despertamento do povo de Deus. E, por exemplo, né, como a gente sabe, a gente já ouviu muito sobre eles, Isaías, Jeremias, Elias, eles tiveram uma mensagem importantíssima para o seu tempo. Né, e eles tinham uma mensagem de repreensão e de acordar também o povo, para que o povo voltasse a Deus. Também Jesus é o mais importante exemplo que a gente, o exemplo mais importante que a gente tem. Ele veio salvar o perdido, ele veio nos salvar, né? Ele só veio, deixou o céu com grandeza e com glória para nos dar a salvação e a redenção. Amém? E eu quero meditar um pouquinho com vocês esta manhã sobre duas pessoas que foram um exemplo de uma vida em missão. E o primeiro deles foi Abraão. Né? Quem gostaria de ler para a gente Gênesis 12, capítulo 1 ou 3? Pode ficar à vontade, pode ler, por favor. Alguém me achou? Pode ler, por favor. Amém. Nesse texto a gente vê que Abraão ele recebeu um chamado de Deus, né? E
ele recebeu um chamado, Deus chamou Abraão para um propósito específico para o tempo dele. E ele saiu da sua terra e da sua parentela para ir aonde Deus o enviasse. Esse foi o chamado de Abraão, né? E Patriarcas e Profetas, ele fala, né, que confiando na promessa divina, Abraão deixou sua casa, deixou seus parentes, seu lar, para ir sem saber onde que ele iria. Ele só confiou em Deus e foi onde Deus o levasse. E pela fé, ele peregrinou como se na terra prometida, como se estivesse em terra estranha. Viveu em tendas, bem como Isaac e Jacó, cordeiro da mesma promessa. Abraão não hesitou em obedecer ao chamado de Deus, mesmo que isso lhe causasse sacrifício e abnegação. E o Espírito de Profecia também fala que fortes laços prendiam ele ao país onde ele estava, né, aos seus parentes, ao seu lar, mas mesmo assim ele não hesitou em obedecer ao chamado. Ele não perguntou se a terra que ele iria seria fértil, se o clima era saudável, como que seria, não. Ele simplesmente foi, porque ele sabia que o lugar mais feliz da terra para ele seria onde Deus o enviasse, onde Deus queria que ele estivesse. E aí isso mostra pra gente que Abraão teve muita confiança, ele tinha relacionamento com Deus. Ele conhecia a voz de Deus para entender Deus falando com ele. E ele sabia que era Deus quem dirigia a sua vida e os seus planos. Então, Abraão, ele foi também muito provado por Deus, como nós sabemos, né? Quantas coisas, quantas provações ele teve. E por isso ele é conhecido como o pai da fé hoje. E ele teve essa obediência a Deus e Deus deu a ele lições importantíssimas de fé, de aumento de fé, para que fosse aperfeiçoado o seu caráter. Ele passou por muito aperfeiçoamento no seu caráter e mesmo diante de tantas provações ele não desanimou, porque ele sabia que Deus tinha um propósito para a vida dele. Ele precisava de um preparo, ele precisava ser polido para receber a promessa de Deus. E muitos hoje ainda são provados, como foi provado Abraão, como Abraão foi provado. Deus ele não nos fala através de forma audível, né? Mas Deus nos fala através da sua palavra e através da sua providência também. E pode ser que hoje, talvez Deus não te peça, né, para seguir, para ir para um outro lugar ou para um outro país. Mas pode ser que Deus esteja te pedindo para abandonar algo que esteja atrapalhando a sua vida espiritual e o seu crescimento na sua fé. Pode ser que Deus esteja te pedindo para iniciar um caminho de abnegação, dificuldade, sacrifício, porque Ele tem uma obra para você. Ele tem uma obra para nós aqui nessa terra. E Abraão teve muitas lições nesse período de abnegação do eu, de aprender a confiar e depender de Deus, de obediência e de ir aonde Deus mandasse, independente de onde fosse. E hoje, quem está pronto a receber o chamado de Deus, a renunciar os planos acariciados, aceitar novos deveres e entrar em campos com os quais ainda não está familiarizado, aqueles que assim fizerem terão a fé que teve Abraão, irão partilhar com ele da glória eterna. Amém? Amém. Patriarcas e Profetas, página 68, e está lá também, baseado em 2 Coríntios 4,17. Deus nos chama hoje para sair da nossa zona de conforto, para deixar os nossos planos de lado e para seguir os planos de Deus para nós, primeiramente. Deus pode ser que hoje esteja te pedindo para deixar algo na sua vida, algumas coisas que te impedem de seguir a vontade dele para você. Pode ser que você saiba qual é, pode ser que você ainda não saiba, mas pode ser que essas coisas estejam atrapalhando o avanço espiritual, né? Ou a obra de pregação do Evangelho para outras pessoas. E Deus, assim como Ele fez com Abraão, Ele também quer te moldar e ensinar lições de abnegação e serviço. E Deus quer que nós obedeçamos a Ele e que nós possamos ir aonde Ele mandar. Para Abraão, o chamado foi muito claro. Abraão não hesitou em obedecer o chamado. E ele sabia, porque ele não hesitou porque ele sabia que Deus tinha grandes planos para ele, né? E para a vida do seu povo. Ele tinha uma promessa, né? E assim como para Abraão, Deus também tem grandes planos para nós e para a nossa vida. E a história de Abraão, ela fala muito comigo, ela fala muito para mim, porque através de Abraão, Deus também confirmou meu chamado. E eu sei que Ele tem lições através de Abraão para muitos aqui de várias formas, né? Então, Deus tem planos para nós e Ele está ansioso para nos dar a salvação e para que a salvação de almas, para que aconteça também, a gente possa levar essa salvação de almas, né? A salvação para outras pessoas, para que elas possam conhecer a Cristo também, assim como nós um dia conhecemos.
E nós hoje temos um propósito, assim como Abraão teve. E o nosso propósito é servir e levar a mensagem ao mundo. E nós precisamos ser luz para todos aqueles que estão em trevas. Deus nos deixou aqui como luz do mundo. Amém. Amém, irmão? Amém. E outro exemplo que eu gostaria de meditar com vocês essa manhã é sobre Moisés. Uma história muito conhecida, nós não vamos ler para não ficar muito comprido, mas está lá em Êxodo 3, 10 a 17. E não só nesses capítulos, né? Vou meditar um pouquinho nesses, mas todo êxodo a gente vê toda a história de Moisés. E todos vocês estão cansados de saber da história de Moisés. Mas hoje nós também vamos refletir um pouco sobre o chamado de Moisés. E Moisés, não passei, foi chamado para tirar o povo do Egito e para conduzir até a terra da promessa, né? As pessoas aí do Egito. Que era a terra ali de Canaã. Deixa eu ver se eu apertei. Não, tá tudo certo. Então, Moisés, aqui, só um pouquinho, que está caindo, pronto, já vimos. Moisés, ele nasceu com um propósito específico. Ele já nasceu, né, Deus já fez ele nascer pensando nesse propósito de ser o libertador do Egito. Ele já nasceu com isso. E Deus preservou a sua vida para este momento. Então, desde o início, né, ele teve lições de Deus, aprendeu lições de Deus de sua mãe. E mesmo quando ele foi para o palácio de Faraó, ele continuou se mantendo firme na sua fé, mesmo ali no palácio do Egito, com tantos desafios e tantas influências mundanas, digamos assim. E ele, mesmo assim, continuou firme, né? E, além disso, quando ele foi para lá, ele foi ensinado nos princípios e no conhecimento do mundo ali, no conhecimento do povo egípcio, né? Porque ele precisava ser preparado para ser sucessor do trono. Então, ele aprendeu muita coisa ali. E teve um momento da vida de Moisés que Deus o chamou para sair do Egito. Que era o momento para que Deus o preparasse primeiro, antes que ele pudesse libertar o povo de Israel. Então, Moisés foi chamado para sair do Egito, sair do mundo e sair de todas as influências do Egito, todas as influências do mundo. E aí ele fugiu para Midian, onde ele foi pastorear ovelhas por 40 anos. Imagine ele sair de um palácio, onde ele seria rei, para ir pastorear ovelhas. Um lugar simples, um lugar aparentemente sem honra, e ele ficou ali por tanto tempo, porque ele precisava aprender lições que Deus tinha para ele. E ele precisava primeiramente desaprender tudo aquilo que ele tinha aprendido no Egito, para que ele pudesse aprender novamente na escola de Cristo, o que Cristo deveria ensinar para ele, para que assim ele pudesse ser o libertador do povo de Israel. E Moisés, ele também teve muitas influências do ambiente egípcio, né? A gente fala que essas influências deixaram impressões muito fortes sobre a mente de Moisés. Isso, de certa forma, moldaram os seus hábitos e o seu caráter. Então, Deus precisava moldar o caráter de Moisés. E ele não poderia fazer isso no Egito. No Egito não teria como moldar o caráter de Moisés. E por isso ele precisava reaprender o necessário para ser esse libertador do povo de Israel. E Moisés também aprendeu lições de abnegação, de serviço, de espera, de paciência. Ele também aprendeu a controlar os seus instintos e aprendeu a forte fé que o habilitariam para ser o líder do povo de Israel. E o Espírito de Profecia fala, patriarcas e profetas especificamente, que Moisés não estava preparado para essa grande obra. Ele ainda tinha que aprender a mesma lição de fé que havia sido dada a Abraão e a Jacó. E essa lição era de não confiar na força e na sabedoria humana, mas no poder de Deus para cumprir as suas promessas. Amém? O seu coração deveria estar em harmonia com Deus, antes de ensinar o conhecimento da vontade de Deus para Israel e demonstrar, para que ele conseguisse demonstrar um cuidado paternal sobre todos aqueles que necessitassem de auxílio. Então, Moisés não podia ensinar aquilo que ele não sabia, aquilo que ele não tinha vivido e não tinha tido experiência. E após o tempo de preparo, Deus ele pediu para Moisés voltar para o Egito. Não para ficar lá, mas voltar para dar a mensagem de libertação para o povo e trazer o povo de volta a Deus. O povo de Israel ficou ali por 400 anos sendo escravos, vivendo como escravos.
E nesse período eles também perderam qual era o propósito que eles tinham, qual era o chamado de Deus para eles. E Moisés, ele também precisava trazer o povo de novo para o seu propósito. E Deus, assim como Deus chamou Moisés para sair do Egito, Deus também nos chama para sair do mundo, das influências do mundo, e nos chama para voltar para Deus. Voltar para Deus e dar a mensagem, nos preparar, para que Ele nos prepare para que depois nós possamos dar a mensagem no mundo. Então, após o processo de aprendizagem e preparo de Moisés, ele foi preparado para libertar o povo de Israel do Egito. Deus ensinou muitas lições para Moisés. E ele precisava ensinar ao povo muitas lições também, de dependência de Deus e abandono do Egito, abandono do mundo e das suas influências, para trazer o povo de novo para tomar a posse da terra prometida, a Canaã terrestre. Deus hoje nos chama também. Deus nos chama para mudar o nosso caráter, para tirar tudo aquilo que precisa ser tirado, que é de ruim em nós. Muitas vezes pode ser que a gente precise passar pelo fogo, passar pelos crisóis da vida, porque Deus, Ele quer nos purificar. Ele não quer que a gente fique como a gente está. Ele não quer que nós sejamos mornos. Ele quer nos purificar para a honra e glória dEle. Depois disso, depois de te purificar, Ele molda o nosso caráter. E quando nós estivermos maduros, com um caráter um pouco mais maduro, Deus nos chama novamente. Ele nos dá dons e talentos para que nós possamos ir ao mundo e pregar essa mensagem da volta de Jesus para as pessoas. Amém? Então, Deus também está nos preparando para seguir o chamado de Deus para a nossa vida hoje. Assim como Israel era escravo, nós hoje somos escravos do pecado. E nós muitas vezes, sem perceber, estamos envolvidos com as influências deste mundo. E com isso pode ser que nós percamos de vista o nosso propósito e o nosso chamado nesse mundo. Eu não sei se isso já aconteceu com você, mas pode ser que a gente esteja tão na zona de conforto, tão na nossa zona de conforto, que o sentido da nossa vida pode, em algum momento, ter sido esquecido. Isso já aconteceu comigo. Eu não sei com você, pode ser que ainda aconteça. Mas Deus, Ele nos chama de novo para que a gente acorde e veja o tempo que nós estamos vivendo e cumpramos o nosso chamado para este tempo. Pode ser que a gente tenha perdido de vista o chamado como povo de Deus e estejamos perdendo de vista a nossa identidade como adventistas do sétimo dia. E eu espero que isso não aconteça aqui nesta igreja, com nenhum de nós, amém? Que nós possamos ter sempre firmes em mente qual é o nosso propósito. E Deus nos chama de volta, Deus nos chama de volta. E para voltar ao mundo e mostrar Jesus e o Evangelho para as pessoas que perecem lá fora. Tem muita gente perecendo lá fora por falta de conhecimento, seja aqui na nossa comunidade, na nossa vizinhança, na nossa família, ou seja também lá do outro lado do mundo, lá na janela da escola, onde as pessoas nunca querem ouvir falar de Jesus. E qual é a nossa mensagem hoje? Qual é a mensagem que a gente tem que pregar hoje? E qual é a mensagem de advertência ao mundo que nós precisamos dar? A gente sabe que a mensagem é pregar a volta de Jesus. E além disso, nós estamos no final dos tempos. E a gente sabe que também temos a mensagem das 3 mensagens angélicas para dar ao mundo. Eu não vou hoje falar aqui sobre isso, mas poderíamos falar sobre isso amanhã todo. Mas hoje a minha reflexão para vocês, que Deus me chamou para fazer, é para que a gente reflita sobre qual é o nosso chamado e o que a gente está fazendo. Nós temos um chamado como Israel espiritual para esse tempo. Assim como Israel literal teve um chamado para aquele tempo, nós temos hoje de pregar a volta de Jesus. E o que nós estamos fazendo como adventistas do sétimo dia? Será que nós estamos trabalhando para Deus? Ou será que nós estamos trabalhando o suficiente para Deus? Será que a gente está atendendo a esse chamado? Ou será que a gente está dormindo? Como laodiceanos que somos, tempo de Laodiceia. E a gente está vivendo, correndo e vivendo sem propósito, correndo atrás do vento. Para a gente pensar quanto tempo falta para Jesus voltar. A gente não sabe, mas a gente vê pelos acontecimentos que Jesus está muito perto de voltar. E Ele já poderia ter voltado há muito tempo, Ele só não voltou ainda por nossa causa. Nós estamos atrasando a volta de Jesus. E nós precisamos, irmãos, dar ao mundo a mensagem de misericórdia e de juízo. Que as pessoas precisam saber o que está acontecendo. As pessoas lá fora precisam saber o que vai acontecer. E a gente é esse porta-voz. E essa mensagem só pode ser dada por nós,
porque nós não somos melhores que outras religiões, mas porque esse chamado foi dado a nós, para levar essa mensagem ao mundo, para que outras pessoas também possam se preparar para a volta de Jesus e escolherem, né? Elas podem escolher se elas vão ou não aceitar a Jesus, e a nossa mensagem é falar. E agora eu queria fazer um paralelo entre Abraão e Moisés, e também um paralelo com o nosso chamado hoje, só para a gente resumir o que a gente viu aqui, né, nesses duas pessoas. Então, Abraão e Moisés, os dois receberam um chamado e um propósito específico para o seu tempo. Os dois tiveram um processo de preparo e aprendizagem, tiveram que reaprender muitas coisas, né, como a abnegação do eu, humildade, paciência, lições de obediência e fé. Eles precisaram aprender a confiar e a depender de Deus. Eles passaram pelo processo de moldar o caráter e seguir a vontade de Deus. Eles precisaram sair da sua zona de conforto. Eles precisaram responder ao IT. E, além de tudo, eles receberam uma promessa. A promessa da terra de Canaã terrestre. E foram usados por Deus para cumprir a missão confiada por Deus de alcançar a terra prometida. E hoje, nosso chamado hoje, nós também somos hoje o Israel espiritual. E nós também hoje recebemos um chamado e propósito específico para esse tempo. Deus também deseja nos moldar o nosso caráter, e pode ser que nós precisamos desaprender o que aprendemos no mundo para aprendermos na escola de Cristo. Deus deseja nos ensinar a confiar e a depender de Deus da mesma forma como Abraão e Moisés. E também Deus nos chama a sair da nossa zona de conforto e responder ao IT. Também temos uma promessa, a Canaã celestial. Essa é a nossa esperança, né? E Deus também deseja nos usar como instrumentos em suas mãos aqui nessa terra para cumprir a missão de levar o Evangelho e essa mensagem para esse tempo, que é a volta de Jesus. Amém? Mateus 24:14 diz o quê? Se quiser abrir lá na sua Bíblia. E será pregado este Evangelho do Reino por todo o mundo para testemunho de todas as nações, e então virá o fim. O que falta para Jesus voltar? O que está faltando, irmão, para Jesus voltar? Pregar o Evangelho, né? Jesus ainda não voltou porque nós ainda não pregamos o Evangelho para o mundo todo. Além de pregar o Evangelho, Jesus ainda não voltou porque Ele não encontrou um povo maduro para ser colhido na colheita celestial. Deus ainda não voltou porque nós também não estamos com o nosso caráter moldado à semelhança de Jesus para entrar no céu. E Jesus então não voltou pela nossa causa, nós estamos atrasando a volta de Jesus, e nós vamos lembrar novamente que estamos vivendo nos últimos dias da face da terra e precisamos fazer a nossa parte, caso ainda não estejamos fazendo. E só ressaltando que Jesus ainda não voltou, porque nós não estamos fazendo esse trabalho de forma suficiente. Nós precisamos fazer mais do que nós estamos fazendo hoje. E Deus deseja também transformar nosso caráter e renovar nossa mente para fazer a vontade de Deus, para que nós possamos estar preparados para entrar no céu. A obra missionária é de nossa responsabilidade, irmãos. Deus e os anjos estariam ansiosos para fazer essa obra no nosso lugar. Mas Deus quer que nós façamos essa obra e que a salvação de pessoas seja alcançada também por nós através do Espírito Santo. Ele quer que nós façamos parte disso e que nós participemos dessa mensagem, dessa obra aqui na Terra. Este dia com Deus fala justamente isso, né? Que o Senhor deu à sua igreja uma obra especial a realizar. E Deus poderia ter enviado anjos para trabalharem pela reforma do homem, mas não o fez. Por quê? A humanidade precisa pôr-se em contato com a humanidade. E a todos os povos e nações e tribos e línguas deve ser proclamada a verdade. Chegou o tempo de ser realizado muito trabalho dinâmico nas cidades e também em todos os tempos negligenciados e não penetrados. E eu volto aqui nesse texto para a gente pensar novamente que um trabalho mais decidido tem que ser feito hoje, mais que foi efetuado antes. Tá? E esse trabalho não pode parar até que alcance o mundo inteiro. Essa obra é urgente. Toda pessoa que é convertida tem uma obra a fazer nesse mundo, de receber graça a fim de dar para outras, né? E nós precisamos brilhar entre as trevas morais que
vivemos aí fora, no nosso mundo, que a gente vê por aí em todo lugar, né? E não só aqui, mas também nas regiões mais além. Deus nos chama hoje como igreja e individualmente para fazermos a nossa parte de pregação do Evangelho até que Jesus volte. E o Senhor quer que todos nós, toda pessoa, cumpramos o seu dever de ser luz para os gentios e de ser participantes nessa obra, né? E que possamos ser instrumentos de salvação para as pessoas. E Ele deu a nossa missão como igreja servir. Servir a nossa igreja, que foi criada com esse propósito, de servir e de levar o Evangelho ao mundo. Então nós também precisamos confiar e depender de Deus a cada dia, porque por nós mesmos nós não fazemos nada nessa vida. E nós precisamos estar dispostos para que Deus transforme o nosso caráter, para que nós possamos nos santificar a cada dia até a volta de Jesus, para que assim a gente possa ser semelhantes a Jesus, possamos ter a mesma imagem, né? E precisamos realizar a missão para a qual nós fomos chamados, precisamos nos envolver. Jesus vai voltar quando esse Evangelho for pregado a todo mundo e quando o seu caráter for refletido em nós. Amém? Ele nos chama para levar o Evangelho aqui, nas cidades vizinhas e até os confins da terra. Mas, que diz Atos 1:8, se você quiser acompanhar na sua Bíblia, acho que ele está muito pequenininho, não sei se dá para ler. Mas, o que diz Atos 1:8? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia e Samaria e até os confins da terra. Amém? Deus deseja nos dar o Espírito Santo. E nós, será que estamos dispostos a receber o Espírito Santo? Amém. Amém? A chuva serôdia, ela está caindo. Pode ser que ela em breve vai cair. Será que a gente vai estar preparado para receber a chuva serôdia? Pode ser que ela caia do nosso lado e a gente não receba. Então, para a gente repensar como está a nossa vida hoje, Atos 13:47 diz: Eu fiz de você luz para os gentios, para que você leve salvação até os confins da terra. E hoje nós temos uma necessidade para essa obra ser completada, que é se envolver. Aonde você está? Se envolver. Como? Cumprir o ID do Senhor. As pessoas precisam saber que Cristo está voltando. Vamos ler Mateus 28:19-20. Quem pode ler para a gente? Mateus 28:19-20. Jesus 19. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês, e eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Amém. As pessoas realmente precisam saber que Jesus está voltando. Elas precisam saber dessa mensagem e se preparar para isso. Mas, como porém invocarão em aquele em que não creram? E como crerão naquele em que não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Isaías 6:8. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei? E a quem há de ir por nós? Disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Amém? Deus quer um coração disposto a servir. É só isso que Ele quer. Deus, Ele te chama. Deus, Ele chama todas as pessoas para responder ao ID, para responder ao chamado. Eis-me aqui, Senhor, me usa para teu serviço. Me usa para onde o Senhor quer que eu vá. Me use aonde o Senhor quer que eu trabalhe. Então, eu convido você hoje para responder ao chamado de Deus e ir aonde Ele te mandar. Pode ser na sua casa, na sua vizinhança, pode ser no seu trabalho, na faculdade, na escola, em qualquer lugar. Mas faça o trabalho onde você está. E também faça o trabalho nas missões da Leimar, caso você possa contribuir com isso também. Nós temos muito para fazer aqui, onde a gente está. Muitas pessoas falam, né? Para que ir lá longe se a gente tem tanto para fazer aqui? A gente tem muito para fazer aqui. E a gente também tem muito que fazer lá fora, no Janela 1040. Pouquíssimas pessoas ouviram falar de Jesus. E não sei se vocês sabiam, mas tem lugares lá que muitas pessoas recebem sonhos diretos de Jesus, porque não tem pessoas que falem de Jesus para elas.
E Jesus muitas vezes indica o caminho e a igreja verdadeira diretamente por sonhos. E por escassez, né, de pessoas lá. E alguns estão só esperando que algum missionário vá para dar continuidade ao que Deus mostrou. Bom, então, como a Janela das 40 é um lugar com essa necessidade tão grande de pregação do Evangelho, é por isso que a FM, e agora eu estou fazendo parte da FM, também estamos envolvidos nesse trabalho de alcançar os não alcançados. Nós podemos fazer com que as pessoas tenham a experiência de conhecer a Cristo e de conhecer a mensagem para esse tempo. Assim como todos nós, onde a gente estiver, né? Eles precisam saber que Jesus está voltando. A única mensagem, novamente, a única igreja que pode fazer isso é a nossa. E isso é uma responsabilidade muito grande para nós, como Igreja Adventista do Sétimo Dia, né? Que nós possamos fazer esse trabalho. E o último texto, para a gente já finalizar nessa manhã, eu gostaria de ler com vocês, está no Testemunhos para a Igreja, volume 6, que diz assim: a obra missionária em nosso país progredirá muito em todos os sentidos quando for manifestado em prol da prosperidade das missões estrangeiras um espírito de maior liberalidade, abnegação e desprendimento, pois a prosperidade da obra em nosso país depende grandemente, abaixo de Deus, da influência resultante da obra evangélica nos países distantes. É agindo ativamente para suprir as necessidades da causa de Deus que pomos a alma em contato com a fonte de todo o poder. Amém? O quanto nós podemos contribuir com a obra do Evangelho e com a volta de Jesus, seja onde quer que nós estejamos. E talvez, para a gente pensar, talvez a gente seja a única Bíblia que uma pessoa vai ler. E como essa Bíblia está sendo traduzida? Como que as pessoas estão vendo Cristo em mim? Será que eu estou realmente mostrando a Cristo? Ou não? Né? Eu me faço sempre essa pergunta. Às vezes a gente tem tantos comportamentos que dizem ao contrário, né, do que a gente fala, da nossa fé. Mas Deus, Ele quer que nós mostramos na nossa vida, não só falar, não adianta só falar, Deus quer que nós vivamos isso e nós mostramos para as pessoas quem é Jesus através da nossa vida. Que Deus possa nos capacitar para isso, né? Porque a gente sabe que por nós mesmos a gente não pode nada, mas Deus, Ele nos capacita quando nós estamos dispostos a obedecer ao ID de Deus e a obedecer e a seguir ao chamado de pregar o Evangelho. E eu não posso sair daqui hoje sem fazer um convite para você hoje. Mais um convite. O meu primeiro convite é que você se envolva, porque a gente precisa se envolver. Faça parte da missão. Deus te chama para isso, Deus nos chama para isso. Missão tem várias, né? Há várias missões que nós podemos compartilhar. A nossa vida precisa ser uma missão. E eu peço também para que você ore por mim e por todos os missionários que fazem esse trabalho lá na Janela 1040. Esse trabalho só é feito através de oração. O grande conflito aqui é muito forte, mas lá nessas regiões é maior ainda. O grande conflito é enorme e nós precisamos de oração. Os missionários que estão lá agora precisam de oração. Então, é muito importante uma igreja que se envolve também em oração. Que vocês possam sempre lembrar, os missionários da Janela 1040. Ore também pela missão e por uma igreja missionária. Que a igreja do Alto Boqueirão possa ser uma igreja missionária. Amém? E se essa igreja já é uma igreja missionária, que ela possa ser mais ainda uma igreja missionária. Possa crescer cada dia mais. E se você, mais uma vez, tem interesse em ir para o campo missionário, se alguma coisa que hoje te colocou o desejo de também ir para o outro lado do mundo, ali servir como missionário na Janela 1040, que você possa atender ao chamado de Deus, que você possa orar, e você pode conversar comigo e a gente pode trocar uma ideia. O campo missionário precisa muito de trabalhadores aqui fora também. E se você não pode ir, doe e envie um missionário para o campo missionário. Contribua através dos seus recursos financeiros para o avanço dessa obra. Quando você doa, você abençoa não apenas as pessoas que estarão recebendo essa mensagem da volta de Jesus, de conhecer sobre Jesus, mas você também abençoa o missionário que é enviado e você é abençoado por estar participando da missão. Amém? Deus nos chama para a gente agora fazer, relembrar tudo que a gente falou nessa manhã. Deus nos chama para fazer a diferença e sermos luz para o mundo. E o que nós estamos fazendo para que Jesus volte? Possamos meditar nisso hoje. E qual é o nosso chamado, tanto individualmente como igreja? Qual é o nosso chamado para o nosso tempo hoje? E qual é o nosso propósito específico nessa vida, nessa terra,
Mais que isso, gostaria que vocês refletissem em como eu posso ser útil no mundo em que eu vivo, como eu posso ser útil na minha comunidade ou do outro lado do mundo, tanto faz. Como eu posso levar a mensagem para esse tempo, para as pessoas ali fora, as pessoas que eu convivo. Entregue sua vida a Deus, você possa entregar, você possa viver os planos de Deus para a sua vida hoje, porque eles são sempre melhores que os nossos. E nós podemos só podemos ser felizes nesse mundo quando a nossa vontade está no centro da vontade de Deus. Nós não podemos ser felizes de outra forma. Então, seja um missionário onde quer que você está, onde quer que você esteja. Todo missionário, todo que nasce no reino de Deus, ele nasce como um missionário. Então, todos vocês aqui são missionários, todos nós somos missionários, porque um dia nós aceitamos a Jesus. Amém? Amém. Que você possa contribuir com essa missão de levar o Evangelho e a causa de Deus para as pessoas lá fora. Que Deus te abençoe e te use como instrumento nas suas mãos para fazer essa obra tão importante de pregar o Evangelho, para que Jesus volte logo a esse mundo e acabar com esse mundo de sofrimento que nós temos vivido. Deus só precisa de um coração disposto a servir. Amém? Vamos orar. A gente vai ter uma mensagem musical, um hino, né? Mas vamos orar por esse serviço. Você pode ficar em pé, por favor?